Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de mecânica dinâmica do livro do Hibbeler, capítulo 16, exercício número 110. Vamos enunciado. O disco está se deslocando para a esquerda de tal maneira que ele tem uma aceleração angular alfa igual a 8 rád por segundo ao quadrado e uma velocidade angular ômega igual a 3 rád por segundo, no instante mostrado. Se ele não desliza em A, determine a aceleração do ponto D. Bom, o objetivo é encontrar a aceleração aqui do ponto D. A informação que nos foi dada é que não desliza em A. Não desliza. Se ele não desliza, significa que a velocidade no instante mostrado, a velocidade VA, é igual a zero. Determinado essa condição da velocidade VA igual a zero, assim como a gente fez no exercício 109, tem aí já a resolução disponível, tá? A gente verificou que podemos definir a aceleração aqui de C, tá? E essa aceleração de C, que está nesse sentido, é menos alfa R, tá? Na direção em I, tá, gente? Mostrei lá como que a gente define essa aceleração AC. Calculando essa aceleração AC, a gente tem que menos alfa, 8, o raio, que é o 0,5, em I, ou seja, menos 4 em I, na unidade de metros por segundo, ao quadrado, tá? Então, a gente tem a aceleração AC. A partir da aceleração AC, que eu mostrei toda a definição lá no exercício 109, como a gente chega nessa condição, e toda vez que a gente tiver aí um corpo rígido circular rotacionando em contato com o solo, a superfície horizontal, e não deslizar aqui exatamente em contato com o solo, a gente vai ter nesse instante mostrado a aceleração aqui do centro, que vai ser um movimento em linha reta, dado por αr, tá? Se estiver rotacionando anti-horário, aceleração nesse sentido; se estiver rotacionando horário, aceleração para a direita. Com essa condição, conhecendo a aceleração de C, a gente pode escrever que a aceleração de D é igual à aceleração conhecida de C, mais aí a aceleração angular vetorial ao R aí de C em relação a D, mais aí, aqui o contrário, aceleração o R de D em relação a C, menos o ômega ao quadrado vezes o R de D em relação a C, tá? Então, para calcular aí, foi dadas as acelerações, a aceleração e a velocidade angular, a gente precisa do vetor R, que é o vetor que sai de C e vai até D. Ele tem um ângulo de 45 graus e um comprimento do raio de 0,5. Então, vai ficar uma componente aqui na horizontal e uma componente na vertical. Esse R de D em relação a C vai ser 0,5. Aí, junto com o ângulo aqui, essa componente é o cosseno de 45, em I positivo, tá indo para a direita, mais 0,5. Essa componente está sem o ângulo, então é o seno de 45, e o sentido é para cima, J positivo. Então, R de D em relação a C vai ser igual, calculando, 0,5 vezes o cosseno de 45, a gente tem aí 0,35, vou arredondar aqui, 4, em I, o seno e o cosseno de 45 é igual, então a gente já escreve aqui 0,354 em J. Então, agora a gente tem o R, a gente pode escrever então que a aceleração em D vai ser igual à aceleração em C, que é menos 4
em I, aí mais o alfa, tá rotacionando anti-horário, 8K, então positivo, né, saindo aí da lousa, vetorial A 0354 I mais 0354 J, aí menos o ômega, que é 3 ao quadrado, aqui está o ômega, vezes o R, que é 0354 I mais 0354 J. Então, a gente vai ter aí que AD é igual menos 4I, aí aqui fazendo o produto vetorial K com I, dá mais J, aqui mais e mais, permanece mais. Então, a gente vai ter 8 vezes 0,354. Então, a gente vai ter mais 2,832 em J. E K vetorial com J dá menos I. Então, menos daqui, com mais e mais, ficou menos. O mesmo valor, menos 2,832 em I. Ali, então, fica 9 vezes 0,354. Vai ficar menos, né? Menos daqui com mais ali. 3186 em I. Menos daqui com mais dali fica menos. É o mesmo valor, 3186 J. Então, a gente vai poder escrever que aceleração em D é igual, juntando os termos em I, menos 4 em I, menos 2,832 em I e menos 3,186. Então, a gente tem menos 10,018 em I. Em J eu tenho 2,832 com menos 3,186. Então, eu tenho menos 0,354 aí em J. Esse é o vetor, aceleração AD. Para achar o módulo AD, a gente faz AD é igual a raiz quadrada das componentes ao quadrado. Então, menos 10,018 quadrado mais menos 0,354 ao quadrado. Então, a gente já pega esse número e leva ao quadrado, mais 10,018 ao quadrado, tira a raiz quadrada, a gente tem aí 10,0 metros por segundo ao quadrado. Para achar o ângulo, né, a direção, a gente faz o arco e tangente da componente y, menos 0,354, dividido pela componente x, menos 10,018, então, menos 0,354, dividido por menos 10,018, aí arco tangente disso, a gente tem aí 2,02 graus, tá? Aqui a representação, a gente tem as duas componentes negativas, né? Terceiro quadrante. Para cá é o sentido da aceleração AD. Aqui estaria o ângulo θ, tá? Seriam as duas componentes negativas, deu o ângulo positivo, né? Quando está no terceiro ou primeiro quadrante, ou as duas componentes positivas ou as duas componentes negativas. Bom, eu espero que tenham gostado aí da resolução. Aqui a aceleração de D, se a gente pegar aqui com a horizontal, aceleração de D estaria nessa condição aqui, a aceleração de D, tá? Formando 2 graus aí com a horizontal. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Aguardo vocês em um próximo exercício. Até mais!